Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora, pegando as 3 cartas de São João. E numa coincidência muito legal, hoje que eu estou gravando a aula e se tudo der certo eu vou lançar a aula também, é dia de São João Evangelista, né? É o dia da festa litúrgica dele, dia 27 de dezembro. E uma coincidência mesmo, porque assim, quem está acompanhando as aulas, né, ou quem está lá no grupo do Depósito da Fé, sabe que eu fiquei um período sem gravar aulas em junho, quando meus filhos estavam doentes, né, e aí alguns livros também, né, eu tinha uma programação e aí acabava estendendo um pouco mais, enfim. Então, minha ideia era encerrar o Depósito da Fé mesmo, ou agora em dezembro ou em janeiro, né? E se tudo der certo, vou encerrar em janeiro. Mas não estava assim com, né, calculado. Não, a aula de as cartas de São João tem que sair perto da festa litúrgica dele. Não, foi uma coincidência, né? Eu achei isso muito legal. Mas enfim, né, só uma curiosidade. Então, vamos lá, vamos direto ao assunto. A leitura de cartas apostólicas, cartas de São Paulo ou de qualquer um dos outros apóstolos, ela é um pouco diferente de outras leituras das Sagradas Escrituras, certo? Então a gente não pode ler uma carta do mesmo jeito que a gente lê um Evangelho, por exemplo, ou os livros do Pentateuco, livros históricos, certo? Porque as cartas, elas têm um conteúdo de mensagem ou de advertência, certo? Conselhos, certo? O agiógrafo, o escritor, estava escrevendo para uma pessoa com um determinado fim. Então isso já tira um pouco da questão literária do texto, mas não toda, certo? Não toda. Porque, claro, a questão literária, a questão ali que a gente pode pegar para imaginar é essa. Um agiógrafo que possivelmente, né, pode ter sido São João. Até hoje não se sabe se ele é o autor das 3 cartas, certo? Mas de todo modo, tem ali um conteúdo muito típico de São João, certo? Então, enfim, o que nos interessa é essa parte literária. São João escreveu algo para alguém, certo? Então essa é a parte literária do texto. E também algumas comparações, alguns padrões na escrita que tornam o texto simbólico, tá? E que exige da gente uma atenção especial para a gente interpretar os símbolos tal como a gente faz nos outros livros. Mas de modo geral, as cartas elas são mais fáceis de ler porque o conteúdo já está dado, certo? Nesse sentido. Talvez se tornem mais difíceis quando o conteúdo é muito filosófico, como é o caso de São Paulo Apóstolo. Eu não quis pegar nenhuma carta de São Paulo aqui para eu não tratar de forma irreverente. Porque, assim, as cartas de São Paulo, quando eu li de cabo a rabo, né, todas as cartas, eu percebi que elas merecem uma atenção única. Então, o que dava para fazer, né, e que eu não vou fazer, pelo menos não agora, né? Um depósito da fé só sobre as cartas de São Paulo. Porque o conteúdo filosófico e teológico dessas cartas são de uma profundidade assim assombrosa mesmo, né? Então não quis pegar nenhuma carta de São Paulo para esse nosso programa aqui agora, certo? Por isso. Mas eu escolhi as cartas de São João porque eu pensei, não, vamos focar no Evangelho de João, vamos focar no Apocalipse de João, então vamos ler logo todo o corpus joanino, certo? Todos os escritos atribuídos a João. Vamos lá. E foi muito bom, foi muito legal eu ter lido essas cartas e preparado essa aula aqui, né, para o Depósito da Fé, com essa linha que nós estamos seguindo aqui, porque algumas coisas chamaram a minha atenção justamente nessa leitura, nesse tipo de leitura que eu falei agora há pouco, certo? Mas vamos lá, então como é que a gente lê uma carta quando o conteúdo já está dado? A gente pode ler as cartas apostólicas, certo? As cartas católicas, como é chamado aqui o grupo das cartas que não são as cartas de São Paulo, certo? E também as cartas de São Paulo, tal como a gente lê um livro sapiencial, por exemplo, certo? Quais são os livros sapienciais? Jó, Salmos,
Eclesiastes, Provérbios, Sabedoria, tá? Esses livros, eles têm um conteúdo que já está dado pra gente, que são, né, conselhos, advertências, etc, etc. E a gente pode ler as cartas um pouco como a gente leria um livro sapiencial, tá? Então, é isso. É por aí, certo? Como eu falei, não é muito difícil, não. A gente lê as cartas, tá? Não é muito difícil, não. Mas então, o que é a carta de São João, as 3 cartas de São João, como um documento único, como se fosse uma única carta? O que ele nos apresenta? São João, ele está meio que amarrando toda essa ideia que a gente trouxe aqui, que eu trouxe aqui para vocês no Depósito da Fé, desde o começo. A cidade de Deus e a cidade dos homens. Só que São João, ele amarra a coisa dizendo que a disputa entre essas duas cidades está acontecendo dentro de nós agora. Agora mesmo. Dentro de mim e dentro de você. Não está definido em qual cidade nós estamos. Se nós estamos na igreja, não significa que nós já pertencemos à cidade de Deus e abandonamos a cidade dos homens. Absolutamente. Por quê? São João, ele fala da grandeza de Deus e do anticristo. Da grandeza de ser filho de Deus e do pecado. Ele está o tempo todo falando: quem peca não está com Deus. Vamos fugir do pecado. Não pequeis. Eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem, para que vocês parem de pecar. E a gente precisa cumprir os mandamentos. E os mandamentos não são antigos, são os mesmos, tá? É amar a Deus e amar o irmão, tá? A gente tem que amar o irmão que vemos, porque se a gente não ama o irmão, não adianta a gente dizer que ama a Deus, né? Tá falando o tempo todo, né? O que é pecado, para fugir do pecado, o que o pecado faz e o que acontece se a gente não peca, porque quem não peca pertence a Deus, permanece com Deus, está com Deus, verá a Deus, certo? Beleza, ele está o tempo todo falando dessas coisas. Mas tem um ponto que ele diz assim, logo no comecinho da primeira carta: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Acabou. Se dizemos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Então nós temos, ele está falando na primeira pessoa do plural, nós. Nós. Ele está se incluindo na coisa. Quer dizer, o hagiógrafo, de nome João, atribuído a João Evangelista, o apóstolo de Jesus, o discípulo amado, que recostou sua cabeça no peito de Jesus, que recebeu Maria como mãe em sua casa. É ele que está falando que se ele disser que ele não tem pecado, ele está mentindo. O que será de nós? O que será de nós nessa circunstância? É lógico que temos pecado. E se temos pecado, acabou. Nós pertencemos à cidade dos homens, nós estamos nos afastando de Deus. Não é? Todo esse discurso que ele mesmo colocou aqui na carta. Do que o pecado faz e o que acontece com quem está com pecado. Mas se nós cremos, que ele está falando, né, também, que precisamos crer em Jesus Cristo. Né? Cadê? Eu não marquei aqui. Tá, o que importa é isso. Né? Ele diz que estar na verdade é crer em Jesus Cristo. Que o perdão dos pecados acontece quando começa a fé também. Nós temos fé. Nós temos fé. E aí o consolo, né? Se confessamos nossos pecados, Deus então se mostra fiel e justo para nos perdoar. Então, se pecamos, quando nós pecamos, temos um paráclito junto do Pai, que é Jesus Cristo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então, beleza. São João, ele coloca o problema, mas ele nos dá a solução. O que acontece na nossa situação? Temos pecado e temos fé.
Então, não é aquela história, né? Eu acho que eu já falei isso daqui no Depósito da Fé. Peca fortitas sed crede fortius, de Lutero, né? Peca fortemente e crê mais fortemente ainda. Não é simplesmente assim. Você acredita em Jesus Cristo, então pronto. Todos os pecados que você tem consciência que vai cometer, que você quer cometer, que você vai continuar cometendo, vão ser perdoados e tal. Não é bem assim a coisa que funciona, tá? A fé, ela é o princípio do perdão dos pecados, sim. Mas São João, ele não está falando assim, pequem à vontade. Não, fujam do pecado. Apesar de nós continuarmos tendo pecado, apesar de nós não nos afastarmos do pecado, apesar de ele, já santo, dizer que ainda é pecador, ele está lutando, ele está fugindo, ele está nos ensinando a fugir. A vida do homem é uma luta sobre a terra, diz o livro de Jó. A vida do homem é uma luta sobre a terra. Luta. Não uma desistência em nome da fé. Certo? Então precisamos continuar nessa luta, nessa disputa, apesar de termos consciência de que temos pecado. Mas se temos pecado, se caímos, confessando os nossos pecados, tudo bem. Né? A gente interpreta isso aqui dizendo que é o sacramento da confissão que a gente precisa buscar, tá? Porque na medida que a gente fala os nossos pecados, acontece um processo de tomada de consciência de quem nós somos e, de fato, quando nós confessamos a Deus aquele pecado na pessoa do sacerdote, ele nos perdoa. Tá? É necessário que nós não só tomemos consciência de quem nós somos, daquilo que nós fizemos, mas para que surja o arrependimento real. A gente precisa falar, a gente precisa assumir nosso erro. Né? Minha mãe tinha um ditado, quando eu era pequeno, que quem diz a verdade não merece castigo. Né? Então, se você aprontou, mas você está escondendo, já era, meu filho. Sua punição vai ser maior. Né? Mas se você aprontou e, meu Deus, e agora? Vai lá e conta para sua mãe o que você fez. Não vai deixar de ser punido, né? A depender daquilo que você fez, mas a punição vai ser mais branda. Comigo foi assim, né? Comigo foi assim. Então, toda vez que eu era pequeno, né, e falava aquilo que eu fiz, eu confessava para ela aquilo que eu tinha feito, né? A depender do que eu tinha feito, nem punição eu tinha. Né? Mas se fosse algo grave, eu teria uma punição mesmo assim, apesar da punição ser mais branda do que se ela descobrisse sozinha. Enfim. Né? Então, confessar os nossos pecados e termos fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo é acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Aquilo que São Tomé disse quando tocou nas chagas de Jesus, no final do Evangelho de João: meu Senhor e meu Deus. Crer que Jesus é de fato Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Certo? Então a ideia é essa. A ideia é essa. Mas tem alguns símbolos que são interessantes de eu tocar aqui nesta aula. Primeiro ele já começa, Deus é luz. Se Deus é luz, ele está retomando a ideia também do Evangelho, certo? De que Cristo é o Logos que se faz carne, é a luz verdadeira, a luz do mundo, certo? E se Deus é luz, Deus é aquele que ilumina, certo? Aquele que ilumina as coisas, como um sol que nasce e transforma as trevas da noite que escondiam todas as coisas que nos faziam desconhecer o que estava ao nosso redor, em dia, em claridade, em compreensão, certo? Em domínio do que está ao redor. Ele aquece os que estão no frio. O frio nos faz encolher, nos faz atrofiar, nos faz ficar estagnados, parados. O calor nos faz movimentar. Ele nos aquece, certo? Nos faz movimentar, nos dá liberdade para agir, tá? E ele também queima, vamos dizer, né? A luz, o princípio da luz é iluminar. Mas na época de João, a luz era emitida por fogo somente. Quer dizer, então o fogo ele tem o papel de iluminar, de aquecer e de queimar, de consumir, certo? Mas como na sarça ardente, não é qualquer coisa que Deus consome, como um fogo consome qualquer coisa, né? Na sarça ardente de Moisés, a chama apenas iluminava. Apenas iluminava. Mas é evidente que algo será consumido, porque
o joio arrancado e separado do trigo no tempo da colheita será queimado. Será queimado, Cristo disse. Não é? Então, a luz de Deus, a chama que é esse Deus, ele consome, ele destrói aquilo que não provém dele. Aquilo que nos afasta dele. Certo? Os nossos pecados serão consumidos pela chama. Os nossos erros, os nossos defeitos. Se nós formos introjetados cada vez mais no corpo de Cristo, na cidade de Deus, no nosso fim, aquilo que era de cidade dos homens em nós será consumido. Agora, pior, se nos afastarmos, nos desprendermos da videira e formos cada vez mais admitidos na cidade dos homens, nós é que seremos consumidos por essa chama. Certo? Então Deus é luz. E essa é a unidade que há aqui nas cartas de João. Depois existe a dualidade, o símbolo do 2, que é o que eu falei no começo. Nós, entre a graça e o pecado. Certo? E o 3 aparece inúmeras vezes. O símbolo de relação, que é o 3. Primeiro, quando ele fala, eu vos escrevo, filhinhos, pois vossos pecados são perdoados por causa de seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Então é o ancião, João, o sábio, escrevendo, beleza, a esses 3 tipos de pessoas. Sim, os filhinhos, que são aqueles pequenos na fé, certo? Os seus pequenos na fé, os seus discípulos, que precisam amadurecer, que precisam crescer, a estes, os seus pecados são perdoados. Certo? Então, o primeiro passo, a primeira entrada na fé é o quê? É o batismo, que perdoa os pecados. Não só dos filhinhos adultos, mas também dos filhinhos pequenos. Pequenos, literalmente. Certo? Quando nós somos batizados, o nosso pecado é perdoado. E uma criança pequena tem pecado a ser perdoado? É óbvio que tem. Tem um pecado original. Certo? E eu vos escrevo pais. Né? Quem são os pais? Os pais são aqueles que são responsáveis, são mais sábios. Ele está falando dos sábios do povo, certo? Porque conheceis aquele que é desde o princípio, porque tens conhecimento, né? Sabem quem é o que era desde o princípio. Então são os sábios que conhecem o Antigo Testamento. São João está escrevendo a estes também, não só aos pequenos na fé que precisam amadurecer, precisam compreender essa disputa que acontece dentro deles, mas também os sábios. Também os sábios precisam dessa compreensão. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Então, quem são jovens? Jovem é aquele que tem vigor, que tem energia, tem disposição, certo? Então, são aqueles que estão, de fato, na luta contra o maligno. Na luta contra o tentador. E vencestes o maligno. Por que vencestes o maligno? Porque a fé vence o tentador. Certo? A fé vence o tentador. A nossa luta não é contra o tentador. Porque quando temos fé, quando estamos na igreja, nós vencemos o tentador. A nossa luta é contra o pecado. E aí o tentador usa de todas as suas armas para nos levar ao pecado, que é o maligno, certo? Então, jovens, eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Vencestes o maligno, agora precisam permanecer na luta, certo? Contra o pecado. E contra as armas do maligno, contra os dardos inflamados do maligno, que vai dizer São Paulo na carta aos Efésios. Não é uma luta direta contra ele. Porque se temos fé, o vencemos. No batismo, o sacerdote ele faz um ritual de exorcismo, certo? Para que as forças do mal não dominem mais sobre nós. Ele faz essa oração no batismo de adultos e no batismo de crianças também. Porque quem está no pecado pertence a ele, certo? Então é necessário que haja um exorcismo para que possamos vencer este maligno, tá? Então, tendo vencido o maligno, sendo jovens, aqueles que estão de fato lutando, os guerreiros, certo? Precisamos permanecer na luta. A estes, São João também escreve, certo? Então, de certo modo, nós somos essas 3 coisas, esses 3 tipos de pessoas, tá? Existe uma relação entre João e e a quem ele escreve, certo? A relação é essa.
né? Tomem consciência dessa luta. Tomem consciência. Então nós também somos pequenos na fé, de certo modo. Fomos batizados e ainda temos muito a trilhar. Temos muito a aprender, apesar de sermos também pais, porque nós conhecemos aquele que era desde o princípio. Nós conhecemos, nós sabemos quem é, né? Aquele que se revelou, tanto Deus Pai quanto Deus Filho. Nós sabemos, nós já ouvimos falar, certo? E se você está assistindo essa aula, muito provavelmente você também já sabe. Ninguém cai de paraquedas aqui e fala, não, que negócio é esse de Jesus Cristo? Não é? Nós, de certa forma, somos esses pais. E se vencemos o maligno e estamos na luta contra o pecado, somos também esses jovens, certo? Independente da idade, não é jovem de idade, mas jovem de vigor na luta, certo? Na batalha. E aí tem uma outra relação aqui de símbolo do número 3. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Né? Ó o problema. Né? A gente ama o mundo muitas vezes com o nosso pecado. Então, né, aquilo que eu falei no começo. Essa disputa está dentro de nós. Porque tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos e ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Essas 3 coisas que São João falou aqui são as 3 coisas que habitam dentro de nós, que nos conduzem ao pecado, que nos levam a pecar. Numa outra tradução, estaria, né, concupiscência da carne, né, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que está mais no popular. Né? Mas o que é isso? É o desejo da carne. Essa tradução está até mais fácil da gente compreender o que é. Né? É o desejo. Né? O que é um desejo? É aquilo que nos move, aquilo que a gente quer saciar, certo? Seria quase como um instinto, como uma fome, tá? E o desejo da carne é o desejo do corpo, tá? É a concupiscência da carne, é o desejo da carne, é o desejo do corpo de saciar os seus instintos. Então, o desejo de prazer, de satisfação, tá? Não é simplesmente uma fome onde a barriga ronca, você come qualquer coisa e está saciado. Não, é o desejo do paladar, de sentir um sabor. Não é apenas encher a barriga, mas se preencher de prazer, de satisfação. Certo? Então isso vai de pecados de gula, de luxúria, certo? Qualquer coisa que faça o corpo sentir prazer. O desejo de sentir prazer, não apenas de suprir uma necessidade. Tá? Porque existe a necessidade do prazer também, de certa forma, sim, mas ele tem um limite enquanto a gente está pronto, saciou, alcançou, beleza. Mas o ser humano, ele tem esse desejo da carne, e quanto mais ele não luta contra esse desejo da carne, que tem esse desejo de sentir prazer, mais ele se afunda. Certo? Mais ele se afunda. O desejo dos olhos, isso aqui é muito legal. Né? O desejo dos olhos. O que é o desejo dos olhos? É a curiosidade que não cessa, não acaba. Uma prova de que nós temos esse desejo dos olhos é esse tempo em que nós estamos vivendo, em que a gente não consegue ficar 5 minutos sem olhar o celular. A gente fica, muito pelo contrário, horas rolando o dedo, né? Vendo coisas, certo? Quando não é fofoca dos famosos, é compras, né, coisas que você deseja comprar, que você enche um carrinho, ou simplesmente, né, um feed, ou até tem uma desculpa de ser uma coisa interessante, que você está, né, aprendendo alguma coisa, vendo ali os stories de alguém interessante, seja lá o que for. Né? Mas a gente não consegue ficar sem olhar o celular. É a concupiscência dos olhos, é o desejo dos olhos que não se fartam, certo? Os olhos não se fartam de ver. Isso na época de São João não tinha celular, mas tinha o desejo dos olhos, onde a curiosidade de ver as coisas, certo? Se despertava. Hoje nós estamos num poço quase sem fundo, que é o mundo do celular, tá? Mas essa curiosidade, ela se estende a inúmeras coisas, né? Quantas e quantas vezes você não se esforçou para ver uma coisa, certo? Os olhos, eles não se fartam de ver. Nós temos esse desejo dos olhos, tá? O desejo de ver, o desejo de conhecer, certo? Podemos dizer até que é um desejo gnóstico,
de querer conhecer, de querer saber. Não porque aquilo é útil, é proveitoso, é realmente necessário, não, mas pelo simples fato de termos uma curiosidade sem limite, certo? E a ostentação de riqueza, né, ou soberba da vida. A ostentação de riqueza é o quê? Quando você está se gloriando daquilo que tem, ou daquilo que você quer ter, ou daquilo que você julga ter, certo? Mas a estes, Cristo chama de quê? De louco, de insensato, né? Como daquela parábola, né, do homem que se preparou, tinha muitos bens, né? E ele pensou, meu amigo, come, bebe, goza, você está bem. E aí Jesus diz, louco, você vai entregar a sua vida essa noite, e aí, o que você vai fazer? Certo? A soberba da vida faz com que a gente gaste tempo com essa pira de achar que eu tenho coisas, olha só como eu sou bom. Ou então com aquilo que eu quero possuir, certo? Uma busca louca, incessante por aquilo que eu quero possuir. Todas essas três coisas nos conduzem a pecados e nos enraizam no mundo, certo? Na cidade dos homens. É isso que São João está dizendo. Essas três coisas, existe uma relação entre nós e o mundo. E esta relação se chama a concupiscência. Desejo da carne, desejo dos olhos, ostentação de riqueza. Nós precisamos fazer o quê? Lutar contra essas más inclinações, certo? A gente não vai deixar de ter desejo da carne, nem de desejo dos olhos, nem de ostentação de riqueza, certo? Nós não vamos abandonar essas três coisas. Essas três coisas estão dentro de nós. A nossa luta é para que essas coisas não dominem sobre nós, não falem mais alto do que a nossa consciência, certo? Buscai as coisas do alto, sursum corda, certo? Corações ao alto. É isso. É isso. Para que essas coisas, essas inclinações não falem mais alto. Para que o celular não seja, né, o dono da minha vontade e sim a minha consciência, certo? A curiosidade não mande. Para que a busca pela satisfação, pelo desejo de realizar, de se satisfazer, de ter prazer, não seja mais forte do que a minha consciência, certo? Para que a minha ostentação de riqueza não seja mais forte do que a minha consciência, tá? Então, é a luta nesse sentido. No capítulo 3 da primeira carta também tem uma coisa muito legal da gente prestar atenção aqui e refletir, que São João ele diz assim: vede que grande amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha só, primeiro, né, lá atrás no capítulo 2, falou dessas concupiscências. Agora já está nos dando um consolo, tá? Amados, desde já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Isso daqui é sensacional. São João está dizendo, olha que grande amor Deus tem por nós. Nós somos chamados filhos de Deus e de fato nós o somos, certo? Ser filho de Deus não é coisa pouca. Porque, por exemplo, quando a gente adota um animal, a gente não consegue chamar ele de filho, apesar de algumas pessoas fazerem isso, né? Quando a gente adota um animal, para a gente chamar ele de filho, ele tinha que ter uma natureza um pouco parecida com a nossa. Então a gente tinha que ensinar aquele animal a andar, tinha que ensinar ele a falar, tinha que ensinar ele a ter modos à mesa, certo? Ele tinha que se comportar como um ser humano, porque nós somos seres humanos, né? E filho de ser humano só pode ser ser humano. Para que a gente transformasse um animal de estimação em filho, ele tinha que participar da nossa natureza, certo? E se São João está dizendo que nós, de fato, somos filhos de Deus, adotados por Deus, certo? Deus não nos adota como a gente cuida de um bicho de estimação. Não, mas Deus nos adota como filhos no Cristo, certo? Estando unidos à videira, os ramos estando unidos à videira, nós somos filhos, certo? Somos transformados em filhos. E como é que a gente é transformado em filho? Como é que a gente é transformado em filho de Deus? Quando Deus faz com que a nossa natureza se assemelhe à natureza de Deus. Tá, como que isso acontece?
Na nossa vida, é difícil da gente enxergar, certo? Sem os olhos da fé. Porque feliz daquele que acredita sem ter visto, disse Jesus, né? Então a gente tem que acreditar que nossa natureza está participando da natureza divina pela graça que nos é infundida através dos sacramentos, tá? Porque não é simplesmente, eu acredito que Jesus é o Cristo e pronto, eu estou unido à videira e Deus já me transformou minha natureza. É necessário que a graça venha e atue em nós de fato, certo? Por isso o sacramento do batismo, o sacramento do crisma, confissão, eucaristia, porque é isso que vai nos enraizando, fazendo com que a gente receba de fato a seiva do caule da videira, tá? Permanecendo com Cristo, para que a nossa natureza seja cada vez mais transformada em natureza de Filho de Deus. É Deus que nos ensina a andar, a falar, a ter modos à mesa, certo? Como um animal humanizado. Nós somos homens divinizados. Então, os olhos da fé que fazem com que a gente compreenda que isso está acontecendo, mesmo sem a gente enxergar isso no nosso corpo, certo? Do lado de fora, externo. Mas é possível a gente ver isso nos faróis que Deus nos manda, porque Deus nos manda grandes santos, não é porque Ele gosta de brincar com os seres humanos, não, mas é para que a nossa fé permaneça. Quando a gente olha para um Padre Pio, é impossível a gente não acreditar nesse negócio. Um monge que voava e pegava os mísseis dos aviões que tentavam bombardear São Giovanni Rotondo no ar. Ele segurava um torpedo e continuava voando no ar e jogava aquele torpedo no mar. E quem viu isso não foram cristãos católicos, foram os aviadores, que não tinham nada de religiosos e se converteram. E deram esse testemunho, porque viram um monge voando. E aí quando eles desceram e não entenderam porque que aquilo estava acontecendo, chegaram no local e tinha uma foto do Padre Pio. Ele falou, é aquele monge lá que estava voando. E aí simplesmente, né, depois eles procuraram saber quem era aquele monge da foto e tal, foram conhecer o Padre Pio. Né? Tem até uma fotografia que é possível da gente encontrar hoje no YouTube, ou na internet, no Google, certo? Se eu encontrar, eu até mando lá no grupo de WhatsApp, do Padre Pio com esses aviadores que se converteram. E aí o Padre Pio depois, o que vocês estão fazendo aqui e tal, que ele era todo, né, estovado, mas um cara que voava, certo? Sem falar dos inúmeros e inúmeros outros portentos do Padre Pio. Era ele que fazia aquilo, era ele que tinha esse poder, ele tinha esse poder por auxílio de algum anjo ou do demônio? Não. Era Deus que fazia tudo nele. Ele nem gostava de se mostrar daquele jeito. Mas Deus queria que ele fosse mostrado. Porque isso é um homem divinizado, é um homem que se comporta mais como uma divindade do que como ser humano. Mas ele é um Deus, vamos agora, né, criar a seita do Padre Pio e acender, oferecer incensos na frente da sua imagem porque ele é o nosso Salvador? É óbvio que não. Olhar para a vida do Padre Pio é ver como Deus é grande, como Deus é grande, como Deus é poderoso e como Deus nos transforma em filhos dele. Essa filiação divina no Padre Pio se mostrou de forma externa, porque Deus está falando para mim e para você que a nossa natureza está sendo divinizada. Está sendo divinizada porque somos filhos. Apesar da gente não ver de forma externa, permaneçamos nele. Permanecei no meu amor, disse Jesus. Vamos permanecer nele, continuar nessa luta. Continuar nessa luta. Cada um tem seu caminho. O Padre Pio teve o seu caminho, escolhido por Deus, de ser um farol para que a nossa fé permaneça. Talvez você e eu tenhamos um caminho diferente. Se permanecermos na luta pela cidade de Deus, e se Deus quiser, nós estivermos ali introjetados nesta cidade, se no fim, no nosso fim, Ele disser para nós, vinde bendito de meu Pai, mesmo que as pessoas não vejam portentos, mas a nossa natureza está sendo divinizada. Nós estamos sendo transformados, certo? E São João está dizendo, nós somos isso, mas ainda não se manifestou o que nós seremos. O que vai acontecer com a gente no céu se a gente for para lá. Ainda não sabemos. Não temos dimensão, não temos consciência daquilo que vai acontecer conosco. Em que nós seremos transformados, certo? Ele sabe o quê? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele.
porque o veremos tal como ele é. Ele nos vê tal como nós o somos, mas nós não o vemos. Quando se manifestar, né, aquilo que seremos, nós seremos semelhantes a Deus. O que São João está fazendo aqui, pelo amor de Deus? São João ele está mostrando para a gente o Gênesis. O que a serpente diabólica falou para Eva? Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Beleza, eles comeram, conheceram o bem e o mal e não se tornaram como Deus. Mas se agora nós comermos de um outro fruto, o bendito fruto, não da desobediência de Eva, mas da obediência do ventre de Maria, o fruto que é o corpo, a carne, o verdadeiro pão que desceu do céu, do novo Adão, Jesus Cristo, permanecendo unido a esta videira, nesta luta, seremos semelhantes a Deus. Não porque conheceremos o bem e o mal, mas porque o veremos tal como Ele é. Teremos conhecimento de Deus. E esse conhecimento no sentido de conhecer o todo, ver Deus, desculpe a expressão da palavra, mas tomando aquilo que a gente viu desde Cântico dos Cânticos, teremos um matrimônio espiritual. Conhecer na Bíblia é conhecer a pessoa de forma integral, conhecer a pessoa desnuda, conhecer tudo. Aquilo que Adão e Eva tinham, eles se conheciam, apesar de ainda não terem tido relação, né, na época do pecado. Deus já tinha falado, multiplicai. Né? Então, isso ia acontecer uma hora ou outra. E eles se conheciam porque eles estavam nus diante um do outro. Conhecer agora, nas Sagradas Escrituras, é tomar consciência do indivíduo em toda a sua fragilidade, em toda a sua totalidade. Então, ver a Deus, conhecer a Deus é vê-lo como Ele é. Vê-lo como Ele é. Vamos ver Deus em sua completude. A visão beatífica, ver face a face, que São Paulo fala também na carta aos Coríntios. Né? Hoje vemos como um espelho, né? Apenas o reflexo, apenas um aspecto que é possível de se enxergar se o sujeito estiver num ângulo bom de frente para o espelho e tal. Mas veremos face a face. E essa visão vai fazer algo conosco, algo que nós não temos consciência, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, o que será. Mas nós só sabemos que vai acontecer, se formos para lá, se Deus quiser. Né? Beleza, né? Podia parar por aqui, mas tem só mais umas coisinhas interessantes. Tem mais um, número 3, que aparece aqui no final da primeira carta, que São João fala que não é apenas a água que dá testemunho de Jesus Cristo, mas o Espírito, a água e o sangue. Então ele está falando do Espírito, da graça, certo? Da água, provavelmente, a tomada de consciência de Cristo em seu batismo, certo? E o sangue. Então, é legal que quando São João fala assim, não é só a água que dá testemunho de Cristo, mas a água e o sangue, no sentido de que não é só quando Jesus é batizado que ele sai das águas e a voz do Pai o proclama, filho dileto, né? E é muito bonito ver essa cena, né? Porque, assim, nos tronos dos faraós, havia uma inscrição que significa, este é o meu filho amado. Olha só que coisa. É como se o faraó fosse filho de Ra. Acima do trono do faraó estava escrito isso. Quando Cristo sobe das águas, depois de ser batizado por João, o Espírito paira sobre a cabeça dele como uma pomba, né? Uma pomba pairando sobre a cabeça dele, e se ouve uma voz que vem do céu. Quem estava ao redor ouviu essa voz. Este é o meu filho muito amado, em quem ponho todo o meu agrado. Deus está falando que o faraó ele pode se achar filho de Ra, mas ele não é. Cristo é de fato o Filho de Deus, do Criador do céu e da terra, que é mais poderoso do que Ra.
E não é apenas este momento que dá testemunho do Cristo, porque não foi uma tomada de consciência. Cristo não foi transformado em Filho de Deus como, digamos, o faraó é transformado em filho de Ra quando ele é entronizado como faraó, porque antes ele não era, né, considerado como filho. E também não é um filho no sentido que nós falamos aqui de filho de Deus de fato, né? Mas uma adoção enquanto faraó, por ser faraó. Cristo não. Cristo ele não foi transformado no Cristo depois de batizado. Não foi uma epifania que ele teve ali, né? Ele é Filho de Deus no sangue, tá? Não é só a água que dá testemunho, mas a água e o sangue. São João está dizendo que Cristo é Filho de Deus desde quando ele foi concebido no ventre de Maria. Tá lá, dia 1 da gestação. Cristo é Filho de Deus no ventre de Maria. É a água e o sangue. O Espírito, o Paráclito que nos ensina a verdade, certo? A água do batismo e o sangue, a sua própria natureza, o seu corpo. Tá? Esses três dão testemunho do Cristo. E aí ele encerra a carta, a primeira carta, com uma frase que para mim é a que define qual é de fato o maior problema. O maior problema que as Sagradas Escrituras bate na tecla o tempo todo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. São João está falando uma série de coisas, as coisas legais e tal, do amor de Deus e tal, blá, blá. E aí no final ele termina com uma frase assim, bem enxuta, curta e grossa. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meus filhinhos, o ancião está falando, pequenos, nós, vamos fugir dos ídolos, vamos fugir da idolatria. Os ídolos que São João está se referindo aqui, tudo bem, são os ídolos da época, né? Os deuses pagãos. Hoje é mais difícil da gente pensar numa realidade como essa, porque nós não temos uma cultura, apesar de haver uma cultura que tenta se inserir na nossa e acaba pescando pessoas para dentro de si, né? De divindades pagãs, certo? Tal como Zeus, Hades, Poseidon, né, da época. Os deuses gregos, os deuses egípcios, né? O próprio Ra, que eu citei agora, né? Então, guardai-vos dos ídolos, vamos fugir da idolatria, porque Deus é um Deus ciumento. Deus é um Deus ciumento. Deus quer que a gente preste culto somente a Ele, tá? Somente a Ele. E se é assim, a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Então, o culto à Trindade. Culto à Trindade. Tudo aquilo que passa disso é uma veneração dentro do cristianismo. Virgem Maria, os santos, os anjos, tudo isso é em atenção a Deus. É por causa de Deus. É para Deus, é um louvor a Deus. A gente não olha para a Virgem Maria ou para um Padre Pio ou para, sei lá, um anjo da guarda como sendo o Criador, Redentor e fonte de sabedoria, né? A Trindade. Não. A gente olha para todos estes como sinais de Deus. Certo? Como sinais de Deus. A idolatria aqui seria colocar algo no lugar de Deus. Algo no lugar de Deus. E às vezes a gente faz isso, seja com um ídolo de fato, certo? Seja com uma outra coisa que é colocada no lugar de Deus. Por exemplo, aquilo que tem mais valor para a gente no domingo do que a Santa Missa. Aquilo que tem mais valor para a gente ao longo da nossa vida do que o nosso momento de oração. Aquilo que de fato nos impede de nos aproximar de Deus de alguma forma. Aquilo que tem mais valor do que uma confissão. Certo? Aquilo que tem mais valor na hora, isso aqui é interessante. Na hora de recebermos um sacramento, na hora que um parente nosso recebe um batismo, o que tem mais valor para você nessa hora? Você vê o que está acontecendo, você rezar por aquela pessoa, você buscar compreender aquele mistério e admirar o mistério que está acontecendo, ou você simplesmente tirar uma foto? Passar na frente do padre para tirar uma foto. Só faltar subir em cima da pia batismal para tirar uma foto. Ou se arrumar e dar parabéns a todo mundo, ficar naquela alegria, aquela euforia. A alegria é necessária.
né? Mas eu estou dizendo o que tem mais valor, o que tem mais valor. Cada um aqui faça o seu exame de consciência. Tirar uma foto não tem problema. Se alegrar, é claro que a gente tem que se alegrar, né? Mas o que tem mais valor? Compreender o mistério ou juntar a galera para fazer uma festa depois? Apesar da festa ser boa, o problema não é a festa. O que tem mais valor? É isso que eu estou perguntando. Quando a gente vai assistir um parente nosso recebendo um sacramento pela primeira vez, né? A Eucaristia, né? O único que recebe pela primeira vez e continua recebendo. Né? Ou quando é batizado, quando é crismado, certo? Quando a gente vai a um casamento, quando a gente tem um parente precisando da unção dos enfermos, né? O que tem mais valor? A gente perguntar ao médico se a pessoa vai sair dessa ou correr e chamar o padre? Né? O que tem mais valor? Esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Fugir dos ídolos não é a gente se preocupar se a imagem de um santo é um ídolo ou não, pelo amor de Deus. Né? É colocar algo no lugar de Deus. Colocar algo no lugar de Deus. Vamos pensar um pouco nisso. Certo? E aí, tem só uma coisa aqui que eu quero dar uma atenção na terceira carta de São João, que é ele citando 3 nomes. Ele começa falando de um Gaio, ele está escrevendo ao amado Gaio, certo? Ele fala, né, escrevi uma mensagem à igreja, mas Diótrefes, o que gosta de ser o primeiro entre eles, não nos acolhe. Está falando que esse Diótrefes, ele tem essa vaidade, ele não acolhe as mensagens de João. E aí no final ele exalta Demétrio. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabemos que nosso testemunho é verdadeiro. Está falando que Demétrio é um bom exemplo, certo? Então essas 3 pessoas. 3 não é por acaso. Vamos lá. Gaio significa alegre, jovial. E Gaio é um nome direto que vem ali do grego, né, próximo a Gaia. Quem é Gaia? A Mãe Terra, certo? A terra que deu à luz junto com o céu, né? A Mãe Terra e o Pai Céu deram à luz aos deuses primordiais, aos titãs, no mito grego. Então Gaio, se é alegre e jovial, ele está escrevendo a esse Gaio, está escrevendo a igreja deste mundo, a igreja da terra, certo? A igreja peregrina neste mundo. Ele fala mal de Diótrefes. O que Diótrefes significa? Nutrido por Júpiter, ou nutrido por Zeus, né? Que Dios é uma expressão que vem de Zeus, né? Vem de Zeus, da palavra Zeus. Então é aquele que é nutrido por Zeus, quer dizer, nutrido, ele recebe alimento não do Pai Deus, mas da divindade pagã. Quer dizer, o sujeito que ainda é nutrido por outras forças, que é movido por outros impulsos, que não aquele que é o verdadeiro, o sentido verdadeiro das coisas, o logos. Tá? Quando nós somos nutridos pelas concupiscências, nós somos semelhantes a Diótrefes, porque ele está falando aqui que gosta de ser o primeiro. O foco aqui do Diótrefes é a ostentação da riqueza, a soberba da vida. Não é? Ele gosta de ser o primeiro, é vaidoso, é orgulhoso, é soberbo. Mas todo aquele que é movido, que é conduzido, que é nutrido primordialmente pelas concupiscências, é um Diótrefes. É uma pedra de tropeço. Certo? E quem é Demétrio? Isso aqui é interessante. Demétrio significa devotado a Deméter. Deméter é uma divindade pagã. É a deusa, irmã de Zeus, inclusive, netos de Gaia. Tá? Por que eu estou fazendo essa interpretação dos nomes aqui, né, e tentando encaixar um sentido? Eu ainda não falei de Demétrio. São João, ele escreveu num período onde estava tudo helenizado, né? E ele escreveu, pelo que a gente pode perceber, a uma comunidade grega, além de ter escrito em grego, além de a cultura grega ser um negócio forte na época. Esses nomes aqui são de pessoas de origem grega, né? Ou no máximo ali greco-romana, tá? Então é lógico que tem um sentido que a gente pode tirar dessas coisas, tá? É óbvio.
Então, Demétrio, o que é o Demétrio? Todos dão testemunho de Demétrio. Demétrio é o devotado a Deméter. Deméter é a deusa da terra. Não Gaia enquanto terra mãe, a terra inteira, certo? Não, mas a Deméter é a deusa da agricultura. A deusa da agricultura, aquela que faz as plantas germinarem, né, que tem todo o cultivo. Deméter é aquela que passa 6 meses feliz, porque a sua filha está com ela, né, os 6 meses em que a terra é produtiva, e passa 6 meses triste, que é quando a sua filha é retirada dela, que são 6 meses da terra infértil, né, outono e inverno. E então, o devotado a Deméter não é aquele que é devotado a uma divindade pagã, não, mas é aquele que é devotado ao cultivo da terra. Porque a luta do homem sobre a terra é esse cultivo da terra. É aquele que deixa o joio e o trigo crescerem juntos, porque está preocupado com o desenvolvimento do trigo. O trigo precisa crescer. É o devotado à agricultura, não literal, mas o cultivo da semente do reino de Deus dentro de seu coração. Essa é a postura do filhinho, do pai, do jovem, a quem São João escreve. A luta do homem sobre a terra é a luta de um agricultor, para não deixar sua semente morrer. É a luta de um agricultor que precisa espantar as pragas que tentam devorar a sua plantação. É uma luta daquele que precisa ter a terra preparada, semear a semente, receber essa semente do alto e fazer com que ela cresça. A semente da fé. Não olheis os nossos pecados, pecados estes que São João interpela o tempo todo, né? Para que a gente fuja deles, mas a fé que anima a vossa igreja. A fé em Jesus Cristo. A fé de que Jesus é Deus. A fé que nos faz amar o próprio Deus, na pessoa do próximo, que precisa ser realizada com obras, como vai dizer São Tiago. Uma fé que nos transforma, que nos faz permanecer na videira. Enfim, né? A aula ficou maior do que eu imaginei. Pensei que essas 3 cartas seriam bem breves, bem curtas, apesar de né, como sempre, algumas coisas ficarem batidas e tal, mas, como eu falei, as cartas não são difíceis de ler, e se ficou alguma coisa que você queria que eu comentasse, ou alguma coisa que você não compreendeu bem, manda lá no grupo de WhatsApp, tá? Pra gente conversar sobre. E, com fé em Deus, na semana que vem, né, já no ano que vem, talvez no sábado, né, como eu estou fazendo essa semana, a gente vai começar o Apocalipse de São João, tá? A leitura do tão esperado Apocalipse de São João, tá certo? Então, agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Você que está assistindo esse vídeo na época que o vídeo está sendo gravado, um feliz ano novo, tá? Que Deus o abençoe. E é isso. Aguardo vocês na semana que vem. Um abraço.